Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar a respeito daqueles que são condenados pelo povo brasileiro, condenados pelo povo aqui do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro. Se você acompanha o noticiário político, obviamente você sabe que nessa segunda-feira, na noite dessa segunda-feira, foi divulgado aí que o governador do Rio de Janeiro conseguiu, perante o STF, por uma decisão do presidente do STF, do Dias Toffoli, o governador Wilson Witzel conseguiu um alívio, uma afrouxada na corda que está no seu pescoço para o impeachment aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que esse governador foi eleito, sim, na esteira do presidente Bolsonaro, declarando ali que seria um soldado do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, copiou o discurso e a trajetória de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e dos apoiadores do presidente aqui no Rio de Janeiro. Wilson Witzel, paulista, foi juiz no Espírito Santo, veio para o Rio de Janeiro e aqui era um desconhecido, era alguém que, quando muito, aparecia nas pesquisas com 4% das intenções de voto, mas agarrou no presidente Bolsonaro com um discurso de renovação, de diferença política, de combate à esquerda, quando no seu governo fez tudo ao contrário ao que ele disse. Não bastasse isso, o governo Wilson Witzel é marcado por uma série de abusos contra o cidadão fluminense, contra o cidadão carioca, perseguição àqueles que se opõem ao Wilson Witzel, ameaça aos deputados estaduais, como os próprios deputados já denunciaram, e também esse governo é marcado por sérios indícios e denúncias de corrupção. Sim, corrupção naquele momento mais dramático para o povo do Rio de Janeiro, que foi justamente essa histeria política causada em torno aí do vírus chinês. Wilson Witzel aproveitou esse período para atacar ainda mais a honra, o nome do presidente Bolsonaro, atacar esse governo, mas enquanto ele fazia isso, lá nos palácios, lá nos encontros secretos de seus empresários, seus secretários, seus parlamentares da sua base, ali o povo brasileiro era mais uma vez traído, mais uma vez covardemente atacado por essa gente, e nós vimos aí o dinheiro público, o dinheiro que deveria atender a sociedade fluminense num momento de grande necessidade, esse dinheiro indo aos rios para hospitais de campanha que nem pacientes receberam, hospitais que estão sendo desmanchados agora, hospitais que foram superfaturados, empresas que receberam por serviços que não prestaram, enfim, as denúncias já foram amplamente divulgadas aqui, você já conhece. Este governador que está sob denúncia, está sob investigação, um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, processo de impeachment esse, que só foi aprovado pelos deputados, só foi aceito pela mesa diretora, porque nós, você aí que está nos assistindo nesse momento, nós fizemos a pressão. Os deputados estaduais se viram numa situação de profundo constrangimento, porque sabiam que caso não aceitassem esse pedido de impeachment, a pressão, a cobrança, o desgosto que está sobre o governador do estado também derramaria-se sobre essa LERJ, que é uma LERJ incompetente, inoperante. Essa legislatura, ela tem muitos projetos de lei, propõe muito, mas propõe mal, propõe controle, cerceamento sobre o cidadão fluminense. É cada vez mais imposto, é cada vez mais norma, mais regulamentação, mais controle, mais peso do Estado sobre o cidadão fluminense. E nós temos esse estado de coisas, onde nós temos, por um lado, um governador do Estado que está completamente abatido, condenado pelo povo carioca, pelo povo fluminense. O Wilson Witzel já é um político que é tóxico. Quem chega perto dele perde apoio popular, perde a atenção do povo. E aí, obviamente, quem vai botar a mão nessa lama, quem vai botar a mão nessa imundície para tentar resgatar esse ser imundo e putrefato que é o governador do estado do Rio de Janeiro? Quem? Obviamente alguém mais podre, mais imundo,
mais condenável e mais repugnante do que ele mesmo, que é, sim, aquele ex-advogado do PT. Aquele que, diferente do Wilson, não foi juiz, aquele que não foi eleito, aquele que hoje senta numa cadeira e arroga para si todo o poder dessa nação, mas que na verdade não representa absolutamente ninguém, não representa legitimidade alguma. Esse, sim, é o único que poderia estender a mão e resgatar e socorrer o governador do Rio de Janeiro, mas por pouco tempo. Agora, é importante que o cidadão fluminense entenda: o processo de impeachment não foi acabado, suspenso, anulado, não. Simplesmente agora, o que a gente teve foi uma perda de tempo. E, obviamente, a consequência dessa perda de tempo, como eu falei, afrouxou a corda, mas ele ainda está com a corda no pescoço. Essa perda de tempo não necessariamente salva o Wilson Witzel. Todos sabemos que os próprios pares dele, a própria organização dele, já o abandonou. O próprio governo já se dissolveu. O vice-governador já tem ali aquele timinho que joga com ele. Agora já estão ali tentando dividir o espólio do Wilson, né? Como um exército derrotado. Ele já não representa mais uma legítima autoridade, o respeito do grupo político que ele tinha montado aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que acontece? Com a celeridade, com a brevidade que a Alerj não quis dar, poucos foram os deputados, como o deputado Márcio Gualberto, deputado estadual, né? Os deputados federais, Márcio Labre, deputado Daniel Silveira, deputada Alana Passos, que ainda agiram para provocar esse impeachment. Poucos deputados na Alerj conseguiram dar essa celeridade. A Alerj protela um pouco esse impeachment. E por quê? Porque sabem que também o vice-governador Cláudio Castro também tem o nome sujo na praça. O Cláudio Castro também está pedido. E aí, caindo o governador e o vice nesse ano, ainda antes de completar metade do mandato, caindo os dois, nós teríamos aqui no Rio de Janeiro uma oportunidade de uma eleição direta. E aí, meus amigos, isso não seria bom para nenhum deles. Entendam, nós estamos lidando com pessoas sem o mínimo amor à pátria, sem o mínimo amor pelo Estado do Rio de Janeiro, sem o mínimo respeito pelo cidadão. Eles são contra o Wilson? Sim. Querem se livrar do Wilson? Sim. Mas o que eles não querem, em hipótese alguma, é que você e eu tenhamos o direito de eleger um novo governador. Porque vai que surge aí alguém mais parecido com Bolsonaro. Vai que esse povo elege alguém parecido com Bolsonaro. E esse cara corta de vez os esquemas. E esse cara levanta o tapete que encobre toda a imundície nesse estado. Vamos supor que esse cara decida rever os contratos, os repasses de verba pública, as nomeações. Vamos supor que o povo resolva eleger um camarada aí, um governador, que corte de vez com esses esquemas. Aí não. Tira o Wilson, mas peraí. E minha boquinha, e meu negocinho? Então os deputados, vice-governador, essa galera toda está tentando reorganizar o jogo de uma forma que você e eu não joguemos. Então esse é o ponto que eu vi pouca gente falando. Todo mundo está preocupado, o Wilson não vai cair. Não, é inevitável. O Wilson cai. Hoje, amanhã ou depois. O governo dele é insustentável. Todos sabem disso. Até porque ninguém mais quer fazer negócio com o governo. Nem empresa, nem outros governos. Ninguém. Por quê? Porque sabem que a situação dele hoje já é uma situação ali de uma queda inevitável. Agora, quem assume? Assume o vice? É uma eleição indireta, onde nós apontamos aqui como favorito pelos deputados o próprio presidente da casa, o presidente da Alerj, André Ceciliano, que seria eleito pelos deputados. Era isso que a gente queria evitar. A gente queria que tivesse o impeachment do governador e do vice esse ano, para que no início do ano que vem a gente já pudesse estar votando aí o novo governador do Rio por eleição direta. Aumenta o nosso trabalho, aumenta a nossa atenção, e é importante que você também fique alerta com o que tem acontecido na capital, na prefeitura do Rio de Janeiro. Não são poucos os secretários do prefeito Marcelo Crivella
que tem jogado uma piadinha nas redes sociais. Cada vez que o Crivella doa um equipamento dos cariocas, comprado com nosso dinheiro, com os nossos impostos, cada vez que o Marcelo Crivella doa o que não é dele, olha o perigo que esse homem representa. Ele toma, por meio de impostos, dinheiro do povo, né? Ele impede que você trabalhe. Toma o dinheiro por imposto. Lembra do IPTU, que ele quis rever e tudo mais? Pois é, ele toma o dinheiro do povo, impede o povo de trabalhar. E os bens que são comprados com esse dinheiro do povo carioca são distribuídos em outras prefeituras. Ah, Valdinei, você acha que não tem que socorrer? Tem que socorrer. Mas peraí, qual é a contrapartida ao povo carioca que pagou por esses bens? Então, quer dizer, o prefeito vai, por conta própria, compra o que ele quer, compra demasiadamente e justo. Peraí, Crivella, tem uma incoerência absurda. Se você comprou isso aí antes da pandemia, por que tu comprou nessa quantidade ao ponto de, durante uma pandemia, você se desfazer desses bens? Isso é, no mínimo, suspeito. Isso é uma cretinice da sua parte. E aí os secretários do Crivella estão jogando uma piadinha nas redes sociais, né? Prefeito é governador. É deboche com carioca? Isso é campanha antecipada? Olha, o sistema está se reestruturando nas costas do Crivella, através do Marcelo Crivella. Crivella é o Wilson. Crivella é tão ruim quanto o Wilson. Olha, não podemos esquecer que o Tribunal de Contas do município cobrou explicações do prefeito Crivella e ele, na Câmara Municipal, conseguiu protelar isso para 90 dias. Então vai arrastar o processo eleitoral sem sabermos sobre o aumento de gastos. Gastos que precisam ser explicados. Aumento com pessoal em ano eleitoral. O carioca não tem memória curta. O carioca sabe. Até pouco tempo atrás, Crivella não tinha trânsito na Câmara Municipal. Crivella era alvo de 2, 3 processos de impeachment. Como, de repente, ele conseguiu conquistar a amizade dos vereadores? Aliás, a grande maioria, mais de 30 dos 51 vereadores, amigos hoje do Crivella, eram amigos também do Eduardo Paes, quando o Rio de Janeiro tinha obra, tinha Odebrecht e aquela coisa toda. Agora, nós temos o Covidão e essas amizades se transferem para a conta do Marcelo Crivella. É prefeito, é governador. A similaridade dele com isso é tanta que até seus secretários hoje estão confusos com relação a isso. O povo do Rio de Janeiro não pode deixar se enganar. Então, quando a gente vê o que está acontecendo no Palácio Guanabara, tem que lembrar do Palácio da Cidade. Eles são iguais. São farinhas do mesmo saco. E nós precisamos ficar atentos. Então, eu quero apresentar aqui para vocês 3 personagens dos mais imundos e condenados no Tribunal do Povo Brasileiro, no Tribunal do Povo do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Eles podem se proteger, podem fazer conchavos e até morde-a-sopra, né? Um faz um decreto aqui, outro ali, para tentar fingir que existe uma oposição. Mas o povo brasileiro sabe. E eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança para você, carioca. Graças a Deus, o povo brasileiro, assim como o professor Olavo de Carvalho disse em uma entrevista recente, o povo brasileiro é um dos povos no mundo, hoje, dos mais politizados, mais conscientes do seu dever, do seu patriotismo, do que precisa ser feito. Infelizmente, até o momento, nós ainda não tínhamos os meios de ação. Nós não tínhamos as ferramentas para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E por isso, justamente por não termos os meios de ação, é que por muito tempo nós fomos subjugados por esses grupos que eu descrevi agora. Então, nesse momento, nós estamos avançando. Primeiro, na consciência, que é o mais importante, e agora nos meios de ação. Você é um elemento importantíssimo nisso, quando você se engaja e participa das manifestações, da rede social. Agora é o momento de dar um passo à frente.
Esse canal, por exemplo, o Vista Pátria, precisa da sua participação. Se você curte os vídeos, se você ativou aqui o sininho, está inscrito no canal, coisas básicas. Ser membro do canal, quer dizer, apoiar financeiramente, você compartilhar os links do canal, divulgar esses vídeos, essas informações, somar força. Também no movimento conservador, filiando-se, fazendo parte dos grupos de estudo e de ação do movimento conservador, www.movimentoconservador.com. Nós estamos lançando algumas pré-candidaturas, não somos partido político, nós não limitamos a nossa atuação política, mas reconhecemos muita coisa feita na política. O impeachment do Wilson, por exemplo, é na política. Hoje nós não tivemos um vereador que se opusesse aos decretos do Crivella no Rio de Janeiro. Então é fundamental, sim, termos ocupação de espaço também na política. Não abrimos mão, óbvio, da cultura, que é o mais importante, mas através da política avançamos na cultura. Então, nós temos alguns pré-candidatos. Aqui no Rio de Janeiro, o Luiz China é o pré-candidato aqui na capital. Na capital São Paulo é o Edson Salomão, pré-candidato a vereador. Aqui eu vou deixar o link do Luiz China. Nesse link você tem o Twitter do Movimento Conservador, você tem o canal que a gente trabalha as ideias aqui no Rio de Janeiro, também tem a página do Facebook do Luiz China para você conhecer a pré-candidatura, a base, o que forma o pensamento dessa pré-candidatura, e também tem um link de doação. Se você pode doar 5, 10 reais, 15 reais, a gente não quer doação de grandes doações que vão querer comprar um possível mandato lá na frente. A gente quer pessoas que compactuam das ideias, dos valores que norteiam essa pré-campanha e certamente irão nortear um futuro mandato. Se você quer apoiar dessa forma, com pouco dinheiro, principalmente conhecendo e divulgando a pré-candidatura, conhecendo e divulgando a ideia, isso para a gente é o mais importante. Um forte abraço, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua ajuda, pela sua divulgação e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.